Bom, hoje a gente vai vir apresentar aqui o trabalho do jogo que a gente fez, do RPG. E eu vou começar um pouco falando, mostrando também a parte dos códigos e o desenvolvimento e tudo mais. Por padrão, a gente vai seguir o modelo MVC e o básico do CRUD, né? Que é o Create, o Update e o Delete. E o modelo MVC, né? Que vai ser a Model, a View e as controllers, né? Então, o que acontece? A gente vai ter as models de herói, capanga, de batalha, de vilão. Então, a gente tem todas essas models pra gente poder criar os nossos personagens aí, com base nisso aqui que a gente vai criar os nossos personagens. E todas elas vai ter seus atributos específicos, todas vai ter um tipo de construtor, toString, o básico que a gente estava fazendo em sala de aula. Essas são as models. E a gente vai ter as downs, que vai ser as que conectam com o banco de dados todas as informações que a gente executar aqui sobre personagens. Então, aqui, começando pela down de herói, a gente vai ter o inserir, que vai ser o create, né? O create do personagem. As informações que estão sendo passadas aqui na tabela herói vão ser as informações criadas aqui no projeto e vão ser equiparadas lá no banco de dados. Então, todo personagem que eu criar aqui, ele vai conectar essa informação com o banco de dados. E para o herói, a gente vai ter também um método que vai listar todos eles, todos os heróis criados pelos usuários. O delete, caso a gente queira deletar algum personagem. O diferente aqui desse método que a gente estava fazendo antes é que primeiro eu vou ter que excluir ele da batalha, porque se o personagem que a pessoa escolher para entrar na batalha tiver na batalha, ele não tem como eu apagar ela da tabela herói. Então eu tenho que excluir ele da batalha primeiro para depois excluir ele da tabela herói. E a gente tem um método mais detalhado aqui que é o listar por ID, que basicamente vai listar os personagens e vai pegar, a gente vai poder escolher um dos personagens pelo ID dele. Pro capanga também a mesma coisa. A gente vai ter um inserir de capanga que vai equiparar todas as informações com o banco de dados. A listagem também de todos os capangas criados no banco. O deletar também, que não tem nenhuma especificidade. E aqui a gente vai ter um mais detalhado também, que vai ser o listar capanga por ID, que também vai ser para a gente poder escolher lá na parte de um capanga só pegando o ID dele, né? Aqui a gente vai ter a batalha down, que vai conectar as informações da batalha com o banco de dados. Por exemplo, o resultado que der aqui no jogo, ele vai mostrar lá no banco de dados. E a gente, na batalha, só tem esse método que a gente precisa devolver as informações do jogo, conectá-las com o banco de dados. Essas são as DAOs. E agora a gente vai ter as controllers, que vai ser todos os métodos que a gente vai executar aqui no programa. E eles vão ser devolvidos para DAO, na verdade, né? Essas informações aqui vão passar pela DAO, que vai conectar com o banco de dados. Então a controller ela vai fazer algumas coisas particulares aqui para o jogo mesmo. Então a gente organizou pela seguinte ordem: a gente vai ter 2 times, né? O time da Huntrix e o time do Seja Boys. E a gente dividiu entre 3 inserirs e o resto dos inseris por os outros personagens. Porque a lógica era a pessoa escolher uma das classes para definir o poder que ela vai ter dentro daquele jogo.
Então, aqui no inserir 1, a gente vai ter como classes status parâmetros das informações da personagem Rami. Então, se a pessoa escolher ter os poderes dela, ela vai ter todas essas informações aqui. Ui! Essas vão ser as habilidades que ela vai ter no jogo com a personagem Rami. Assim como para Mira, para Zoe. E aí a gente termina essa parte do time da Huntrix. Daí a gente vai ter o time do Seja Boys, que começando pelo personagem, a classe, né, status, o Gnu vai ter esse tipo de poder, esse tipo de característica, né, que vai poder exercer dentro da partida. O Abi, o Baby, tá aqui pra baixo, vou inserir 6. O Romance, que é o inserir 7. O Mystery. E esses são os personagens. Aqui a gente tem que detalhar um pouquinho sobre listagem. Então, porque na DAO ela tá passando as informações pro banco de dados. Aqui eu tenho que passar a informação pro usuário. Então, aqui na Controller a gente vai fazer uma listagem também. Uma listagem por ID, que é aquela mais específica. Uma listagem geral de tudo. E o deletar. A mesma coisa para o capanga. A gente vai ter dois tipos de capanga. Esse aqui. Que vai ser o de IP ou o velho da Hybe. Que eles também vão ter suas particularidades, né? Como força, poder, vida, XP, essas coisas. Aqui também a gente vai ter aquela listagem específica, listagem por ID. Listagem geral do capanga. E o deletar do capanga. Na batalha, a gente vai executar, na batalha controller, a gente vai executar literalmente a parte da luta. Então aqui a gente tem a primeira função aqui, né, que é o lutar capanga, que basicamente vai englobar todas as funções e vai ser a luta geral que vai acontecer no momento que a pessoa startar a partida, né. Então, nessa primeira função aqui, lutar capanga, ela vai receber como lógica, né, turno do herói, que turno tem que começar com o herói, né? Então, por exemplo, eu apertei para começar a partida, e aí essa função aqui, ela vai me mandar duas opções, né? Se eu quero chutar o capanga, se eu quero usar uma poção, e aí ela vai ter essas comparações aqui das opções. Turno do capanga, que é se o herói tiver com menos vida, né? No caso vai ser o capanga dando dano no herói. E aqui o método de receber nível, que vai ser caso o herói ganhar, né? Aí ele vai ganhar um XPzinho a mais. E a luta capanga, na verdade, ela faz isso. Ela vai pegar todos essas funçõezinhas anteriores para executar o jogão em si. E beleza, eu vou mostrar agora a parte das views, que esse aqui é a que tem mais linhas, que vai ser a menu view, que é a parte do todos os nossos menus vai estar aqui. Então a gente tem o nosso menu principal aqui. Deixa eu mostrar o começo da função. Menu principal, que vai ter esse menu aqui, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer na tela do usuário, né, do jogador. Vai aparecer esse menuzinho aqui. E no que consiste essas opções? Personagens vai cair no menu próprio para você criar seu personagem. Então, dentro dessa opção aqui, eu vou ter o meu menu herói, que vai ter a opção se eu posso criar, deletar ou listar. Mesma coisa para o capanga. E aqui no Case 4,
Mesma coisa pra batalha. E aqui no Crazy 4 eu coloquei referências, né, de quem criou o jogo e tudo certinho. E aí a gente começa. Aqui no personagem partido, o que essa função faz? Ela vai me dar a possibilidade de eu poder escolher o meu herói e o capanga antes de eu iniciar a partida. Então é basicamente isso que essa função faz. E o desenvolvimento de tudo, o desenvolvimento da história, tá tudo nessa função chamada menu batalha, que vai ser onde vai desenvolver a história e tudo mais. Dá uma passadinha bem rápida para poder dar tempo de mostrar o jogo, né, funcionando. E é essa a função. Essa é a função todinha, bonitinha do desenvolvimento da história. E as funções anteriores, que é do menu personagem, menu capanga, aí a gente vai ter os métodos dele, que é a capanga, deletar, listar, aí vai ter o menu do herói, que vai fazer exatamente o que eu tinha dito antes. E é isso, eu vou mostrar o jogo agora rapidinho. E que tem o principal, né, que vai ser onde eu vou instanciar meu objeto menu principal. E aqui, beleza, eu já tenho o personagem criado, então eu vou entrar direto na batalha, que vai ser a opção 3. E aqui a gente começa com desenvolver história. Bom, aqui é a parte que eu escolho o meu herói. Então, como já tá criado ali o ID é 6, eu vou escolher ele. O ID do capanga é 1. Aí essa aqui é o nosso desenvolvimento da história e tudo mais. A gente tá mandando esse desejo a continuar porque a gente queria mandar as histórias em blocos. Então, era esse o nosso objetivo, mandar em pouquinho. Aí, eu começo no meu level 1, depois que eu mandei algumas historinhas aqui. Primeiro level, sobreviver às catacumbas. E aí eu tenho uma mensagenzinha aqui. E aí, beleza. Digitei um pra atacar o capanga, ele vai me mostrar o herói que eu estou equipado com todas as informações e o capanga que está lá. E aí eu vou ter as opções de poder dar dano no capanga. Aí beleza. O capanga está moído. Ele tá vivo ainda, então ele vai continuar me dando a opção de atacar ele até ele ter a vida menos 6, que no caso é 0, né? Então agora o capanga tá morto, parabéns. Tem mais. E aí eles já morreram porque aumentou minha força, né? E aí, beleza. Eu sobrevivi às catacumbas. Aí, ó, parabéns, sobreviveu às catacumbas, level desbloqueado. E aqui eu aumentei o meu nível. O nível do personagem inicialmente era nível 1, agora eu tô no nível 2. Porque é o que a gente quis fazer. E aí a gente continua a história. Aqui eu vou ter uma pequena escolha de fala, né, um pouquinho. E aqui já é onde vai poder decidir o final da história. Aqui começa as escolhas. Então eu vou digitar um pra sempre aqui, forever. E daí, beleza. Desbloqueei o level 2, o nível 2. Que eu preciso descobrir quem que roubou o coração de Nox, né? E a gente vai ter uma historinha bem massa. E aqui vai começar o bagulho louco. Aqui que vai decidir também o que vai ser o final da história. Por exemplo, a opção 1, se eu escolher, ela vai ter um final. Se eu escolher a opção 2, que é conversar ali, ela vai ter outro final. Então eu vou digitar um aqui, porque eu quero ver o bagulho pegar fogo. E aí, beleza, ele lutou lá com o primeiro capanga. Que aí ele tá lutando ali infinitamente. O coração de Nox está com o último. E aí, beleza, eu digitei um aqui pra lutar com os caras. O final vai ser o quê? Recuperar o coração de Nox. No caso, se eu tivesse escolhido a opção de conversar, eu não teria conseguido resgatar
o coração de inox, que era esse o objetivo do jogo, né? Manter o coração de inox seguro. E aqui está o fim do nosso RPG. Agora a Ana Júlia, ela vai falar um pouco sobre a história, né? E quais foram as maiores dificuldades dela fazendo o jogo e desenvolvendo a história. Paula, tá correndo tempo, vai ter corte, o gente manda logo. Bom, a gente se inspirou no jogo com base no outro jogo, Life is Stranger, que é basicamente um jogo que dá várias opções e a cada opção que você escolhe vai tomando um rumo diferente no RPG do jogo. E a gente gosta muito dessa vibe, então quisemos colocar essa proposta. Aí, tipo, a história do Coração de Inox foi uma... Bom, a gente teve bastante dificuldade, na verdade, porque o primeiro desenvolvimento, assim, vamos falar grande, foi esse jogo, então a gente teve bastante dificuldade. Mas foi lá se ajudando, o professor, né? Graças a Deus, nosso professorzinho amado ajudou bastante a gente. E a maior dificuldade, assim, foi a batalha. Porque na hora de colocar pra rodar mesmo, tanto nessas partes de pegar XP, aumentar nível, aumentar XP, perder XP, até zerar a vida de ou o capanga ou o herói. Foi bem difícil assim de entender a lógica, mas deu tudo certo. Fim.